Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida e também estes momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Ficamos agradecidos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que vocês se encontram, todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que compartilham os estudos com outras pessoas, que clicam no dedinho de joinha. Nós agradecemos de coração a todos vocês. Também queremos agradecer àqueles que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Lana Cristina, é de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Luciana Maria Batista, é de Recife, no Pernambuco. Isanira Stork, é de Rondônia. Anísia Marli Stork, é de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Adão Santos, é de Angico, Tocantins. Cleia, Catarina e Alonso são de Parecis, Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado pelo dia que estamos tendo, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender aquilo que Tu tens a nos falar. Ajuda-nos, ó Pai, a entender e colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia diariamente, todos aqueles que nos pedem orações. Tu conheces as necessidades, as lutas, os problemas que cada um enfrenta. Dê vitórias, Pai, a cada um conforme a Tua vontade. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui comentando sobre o sacrifício que Jesus realizou por cada ser humano na cruz do Calvário e falamos também que a salvação ela é única e exclusivamente mediante a graça pela fé que nós temos no sacrifício que Jesus realizou. Jesus ele levou sobre si todos os nossos pecados e ele então, ao terceiro dia, ressuscitou, e ele, 40 dias após a ressurreição, voltou para os céus, onde ele está, intercedendo por cada ser humano. A obra de Jesus, o sacrifício dele, foi único, era um só sacrifício, não mais que um. É um sacrifício eterno, mas ele continua lá nos céus intercedendo por cada ser humano, por todo aquele que se arrepende. Ele está no santuário celestial, ministrando em nosso favor, conforme nós já estudamos aqui. Em Hebreus é muito claro em dizer que Jesus ele está ministrando, ele é o nosso sumo sacerdote. E nós temos que crer que Jesus ele realmente intercede por cada um de nós, porque por nós mesmos nós não temos condições de nos salvar. E quando Jesus então morre, se entrega para morrer na cruz do Calvário, ele estava ali pagando o preço do pecado de toda a humanidade, desde Adão e Eva até o último que viver antes de Jesus voltar. Todos aqueles que crerem e aceitarem serão perdoados e serão integrados à família de Deus. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, ele nos escreveu: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas, pelo contrário, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Vejam, nós já estudamos aqui que o cordeiro que era oferecido diariamente e aquele cordeiro que era levado pelo pecador para remissão dos pecados, ele representava Jesus, o Cordeiro de Deus, que viria e daria a sua vida em resgate do pecador. Jesus, ele realizou um sacrifício perfeito. Por quê? Porque ele foi perfeito em todas as coisas. Jesus, ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Ele pôde se entregar para morrer. E por que que Jesus, então, se entregou para morrer e não poderia ser uma outra pessoa ou um outro ser? Porque Jesus ele é Deus, ele tem vida em si mesmo. Somente quem tem vida em si mesmo é que poderia se dar, morrer e depois voltar a ter a vida. E então Pedro ele declara que nós fomos resgatados. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos condenados à morte eterna. Não havia solução para o problema do ser humano até que Jesus veio e selou
a nova aliança com o seu próprio sangue. Então, Pedro diz claramente que não foi com coisas corruptíveis, coisas perecíveis como ouro e prata, mas pelo sangue precioso de Jesus. Irmãos, nós custamos um alto preço. A nossa salvação, ela custou muito caro, porque custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi com coisas corruptíveis, dinheiros, ouro, prata, coisas que traças e ferrugens consomem, corroem. Não, foi com o precioso sangue de Jesus. E Jesus, ele carrega em seu corpo as marcas deste preço que ele pagou por mim e por você. Em suas mãos estão as marcas dos cravos. Quando chegarmos aos céus, quando nós nos encontrarmos com Jesus, nós iremos ver nas suas mãos as marcas dos cravos que ele foi pregado na cruz do Calvário. Nós iremos ver nos seus pés as marcas do cravo e também iremos ver do seu lado a lança que o perfurou. Isso tudo Jesus carrega para todo sempre. Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Por quê? Porque aqui, como ser humano, ele era o Filho de Deus. Mas, quando nós então aceitamos a Jesus, nós passamos a ser irmão dele e também passamos a ser parte daqueles que são filhos de Deus. Quando nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, Paulo escreveu: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, as outras versões dizem, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Dádiva, dom, é a mesma coisa, são sinônimos. É um presente, como nós dissemos ontem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É um dom, é um presente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam, como Deus ama o ser humano. Por quê? Porque nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. Deus, amigos, amigas, irmãos e irmãs, não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele deseja que cada um de nós, cada ser humano, se arrependa do seu mau caminho e viva. Este é o desejo de Deus. E ainda nós temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus, de ser tocados pelo Espírito Santo e aceitar este dom, esse presente em nossa vida. E aqueles que porventura já um dia aceitaram a Jesus, mas que por um motivo ou outro se desviaram do caminho, estão longe de Deus e que estão nos ouvindo, esse dom, esse presente é para você também. Deus não tem prazer que você continue vivendo esta vida longe dele, vivendo os seus próprios prazeres e paixões carnais, porque isso vai levar para a morte eterna. É momento de nós retornarmos para Jesus, de nós nos reintegrarmos à sua família. Jesus, ele tem uma grande autoestima por cada um de nós e ele quer nos salvar. Nós lemos também em 1 João, no capítulo 5, 1 João capítulo 5, versos 11 e 13, nos diz assim: e este é o testemunho, Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Verso 13, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, a vida eterna, ela só nos é garantida através de Jesus. Não pense você porque você é bonzinho, porque você faz obras de caridade, porque você não mata, não rouba, você não trai a sua esposa ou seu esposo. Enfim, não pense porque você é bom que você está salvo. Muitas pessoas dizem, não, mas eu faço todas as coisas boas, eu não preciso aceitar a Jesus, eu já sou bom. Não, bom só existe um, que é Deus. A salvação, ela é única e exclusivamente através de Jesus. Este é o testemunho, Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Então, a aliança que Deus ratificou através de Jesus na cruz do Calvário, ela precisa ser aceita por cada um de nós. Deus fez a parte dele, deu o seu Filho. Jesus,
Ele se entregou, ele morreu, deu o seu sangue por cada um de nós. Agora cabe a nós aceitarmos ou não esta oferta de amor que nos é feita através deste sacrifício de Jesus. Vamos nós aceitar ou vamos rejeitar este amor? Nós sabemos que a vida eterna, ela vem do Filho de Deus, ela vem de Jesus e ela é concedida a todos aqueles que creem. Precisamos crer e aceitar a Jesus, o seu sacrifício, confessar e nos batizarmos, passarmos pelas águas para fazermos parte da família de Deus. Nós ficamos agradecidos a Deus porque nós não conseguimos explicar quão grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. Nós não conseguimos explicar. A nossa mente humana é muito finita, é muito pequena para nós entendermos este grande amor. Mas a porta da graça, a salvação, ela ainda está estendida a todos. A porta está aberta e nós temos hoje a oportunidade de aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e também fazermos parte desta aliança, obedecendo a Deus, fazendo a vontade dele, seguindo os seus ensinamentos, o exemplo que Jesus nos deixou. É isso que nós precisamos fazer, crer, aceitar a aliança e agora andar, caminhar com Jesus. E este caminhar vem através do relacionamento que nós temos com ele cada dia, estudando a Bíblia, orando e vivendo os princípios bíblicos em nossa vida, amando o nosso semelhante, amando a Deus sobre todas as coisas e procurando não ser igual àquelas pessoas que não têm Jesus em seu coração, que fazem o que pensam e não têm compromisso nenhum com Deus, vivem a sua própria vida, dos seus desejos e paixões carnais, mas que nós possamos viver diferentemente, que nós não sejamos iguais àqueles que não têm Jesus em seu coração. Que o amor de Jesus possa ser manifesto em nossa vida, a todo tempo, em todos os lugares, onde quer que nós estivermos. E que possamos testemunhar deste sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário, levando outras pessoas a conhecê-lo e aceitá-lo em suas vidas. Agradecemos a todos que estiveram conosco, mais uma vez estudando a Bíblia hoje. Estaremos novamente juntos amanhã, se Deus assim nos permitir, mas não nos esqueçamos. Farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.